A gente recebe o engenheiro e professor da Escola Politécnica da UFRJ, o Leandro Torres de Gregório, para discutir as causas desse desabamento. Professor, bom dia. Obrigada por ter vindo aqui. Bom dia, Raquel. Obrigado. Mais uma tragédia, né? Infelizmente, mais um desabamento. A gente fala sobre eles aqui, né? Recentemente falamos sobre Muzema aqui no Rio de Janeiro, né? Em condições diferentes, mas pelo jeito esse prédio também não tinha documentação, não estava legalizado. Enfim, vamos tentar entender o que pode ter motivado esse desastre. A gente mostrou esse vídeo que a gente recebeu agora, mas a gente tem vídeos também que a gente mostrou ontem, até que estavam circulando entre grupos de moradores em relação às vigas, né? Aquelas colunas, não sei qual é o nome técnico, pilares de sustentação do prédio. A gente tem a imagem, olha só, da corrosão, né, do desgaste. Eles dizem descascados, né, sem o reboco, com a ferragem aí aparente, com esses vergalhões. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Os moradores relataram essa preocupação dessa obra que estava sendo realizada no local. É normal para uma obra de recuperação, de restauração, retirar todo esse material desses suportes do prédio, dessa sustentação, para depois arrumar, professor? Como é que deveria ser feito? Então, vamos tentar entender aí uma linha do tempo, né? Porque a corrosão, ela não é um processo que se inicia de uma hora para outra. Então, ela tem origem na ação da água, do ar, em conjunto com o aço. Então, você tem o aço, né, que são as armaduras, tem um material muito bem organizado, a estrutura atômica do aço é cristalina, é um arranjo cristalino muito bem organizado. E quando surge a corrosão, existe uma pilha que se forma, uma pilha eletrolítica, e elétrons mudam de um lugar para o outro e as armaduras começam a desorganizar a sua estrutura e aumentam de volume. Então, esse aumento de volume das armaduras, ele faz uma pressão sobre o concreto e expulsa o concreto. Então, não necessariamente esse trabalho que foi feito de exposição das armaduras, isso foi feito pela empresa que estava executando o serviço, tá? Foi retirado. Possivelmente, isso aí já foi consequência do processo de corrosão. Esse concreto que fica para o lado de fora das armaduras, ele fica relativamente solto. Uhum. O que acontece? Você tem aí um revestimento, né? Que é esse material de cor mais avermelhada, que seria o emboço, o revestimento dessa coluna. E a coluna é a coloração aí mais próximo do cinza, do branco, né, que é a parte do concreto. Então, duas questões surgem aí de cara. Um problema de impermeabilização. Segundo, questão de execução dessas estruturas. As normas de projeto de estruturas de concreto armado, elas especificam que esse concreto que fica para fora da armadura, que é chamado de concreto de recobrimento, que esse concreto tenha dimensões mínimas, porque dependendo das condições de exposição das armaduras, inclusive o ambiente marítimo... É uma área litorânea, né? Quer dizer, tem mais desgaste também do material. Nesse caso, a exigência desse concreto de recobrimento, ele acaba sendo maior ainda. Então, são coisas que têm que ser investigadas. Isso pode ter sido a causa do desabamento do prédio, essa falta de sustentação? Veja, é difícil sem fazer uma perícia no local, só por essas fotos, poder afirmar isso. Mas se o processo de corrosão, ele avança a um ponto, que algumas armaduras passam a ser seccionadas, ou seja, a armadura ela vai reduzindo a sua seção útil e pode se romper pela corrosão. Então, você acaba que aquele elemento estrutural que deveria estar presente, ele não está mais presente na estrutura. Então, a forma como os carregamentos se distribuem na estrutura, ela passa a ser de uma situação que não foi projetada. Então, esse processo, quando não é feita a manutenção por muito tempo, ele até pode culminar num processo como esse. Agora, tem um ponto que eu acho importante colocar em relação a obras de recuperação estrutural desse tipo de situação. Não sei se foi o caso, tá? Mas quando você faz uma recuperação de um elemento estrutural nesse estágio de corrosão, você tem que cortar ainda mais o pilar por dentro, quer dizer, das armaduras, porque você precisa esmerilhar as armaduras e retirar os produtos da corrosão. Esse concreto que fica no entorno da armadura é um concreto contaminado por íons que alimentam a pilha da corrosão. Então, esse processo de recuperação, ele acaba tendo que cortar ainda um pouco mais o pilar. Então, essa operação ela tem que ser feita com muito cuidado e ela tem que ser feita de uma forma muito vagarosa, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, você não pode trabalhar em um pilar inteiro ao mesmo tempo, nenhum, tá?
Então, você divide o pilar em setores, em, por exemplo, 6, 8 setores, e vai trabalhando um setorzinho daquele de cada vez, recupera as armaduras, adiciona armaduras, grauteia. O grout estrutural é um material que ganha resistência muito rápido. Ele é um concreto muito fluido, ele ganha resistência muito rápido, tá? Então, mas pode trabalhar em mais de um pilar ao mesmo tempo, então, para não trabalhar num só? Pode trabalhar em mais de um pilar ao mesmo tempo, mas de preferência em pilares que não sejam vizinhos. Porque na medida em que você perde seção do pilar, você perde elementos de concreto ou de aço do pilar, você perde capacidade resistente daquele elemento. Eventualmente, se tiver algum problema, aquele carregamento acaba buscando a sua vizinhança para ser redistribuído. Aí entramos aí no mecanismo de colapso, né? É difícil de estabelecer pelo vídeo, de imediato, qual foi o mecanismo de colapso. Mas... Tem um outro vídeo que eu queria até mostrar para a gente tentar juntar as coisas. A gente mostrou ontem, no final da edição das 10, a gente recebeu esse vídeo. Ó, o prédio ali atrás, a gente vê, professor, ele cai na vertical, né? Logo no comecinho, naquele vídeo anterior. Esse aí é um vídeo mais de cima, mas aquele que a gente vê de frente, a estrutura ela cai na vertical. Isso dá indício de alguma coisa que poderia ter causado o desabamento? Pelo que eu percebi no vídeo, ele está caindo, mas ele está rotacionando inclina ao mesmo tempo. Sugere que o colapso desses pilares da frente, não sei se é a frente do terreno, mas na frente da imagem, que é para onde o prédio rotacionou, então sugere que esses pilares tiveram um colapso num primeiro momento. E aí, naturalmente, por conta da redistribuição de carregamentos e esforços, que os outros elementos não foram projetados para aquilo, e aí torna-se um colapso progressivo. Tá? Mas sugere-se que tenha sido originado nessa parte que está na frente da imagem. Tá. Agora, professor, tem uma coisa curiosa, o CREA não falou ainda sobre isso, mas disse que recebeu uma anotação de responsabilidade técnica no dia anterior, se eu não me engano, 2 dias antes, muito recentemente, falando sobre uma reforma que seria feita. Essa anotação fala que essa reforma seria de recuperação de construções e de pintura. Eu queria que o senhor falasse sobre a responsabilidade do CREA diante desse documento. Esse documento é o quê? É um pedido de permissão para que uma obra seja feita? Quem é que é responsável por dar essa autorização? E mais, se esse prédio era irregular, como é que pode ser feita uma reforma de um prédio que, na teoria, não existe? Qual a responsabilidade aí do CREA? Não, o documento de anotação de responsabilidade técnica, ele é um comunicado ao CREA que aquele profissional de engenharia está executando aquele trabalho que está descrito na RT, na anotação de responsabilidade técnica, e que o contratante foi aquele, a edificação é aquela, o preço do serviço foi aquele. Tá? Então, não cabe ao CREA, nesse caso, oferecer nenhum tipo de licença para esse tipo de recuperação. Mesmo não tendo o registro do prédio, pode ter esse documento de reforma de um prédio que não está registrado? É independente, né? Porque se você parar para pensar, justamente esse prédio que não está registrado, ele ofereceria maior vulnerabilidade. Então, imagine que você não pudesse dar licenças de reforma em edificações que não foram registradas. Então, essas edificações estariam legalmente impedidas de fazer manutenção e talvez sejam elas as mais vulneráveis. Então, mas elas, em tese, não deveriam existir, né? Em tese, mas então, mas aí qual a responsabilidade? De quem é a responsabilidade por isso? Olha, aí é necessário fazer uma perícia para estipular as causas do processo. Por exemplo, se as causas forem relacionadas à forma como a obra de recuperação estrutural foi feita, eu acredito que, nesse caso, um dos possíveis responsáveis acabaria sendo o profissional, o engenheiro responsável técnico por essa obra. Mas existe uma questão central nisso aí, que é o seguinte: pelo estágio de corrosão dessas armaduras, sugere que esse processo não é um processo que aconteceu de uma hora para outra. Então, houve uma questão de manutenção predial que deveria ter sido feita de forma rotineira e não foi. E sobre esses casos, a lei de auto-vistoria, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, né, ela acaba também trazendo o síndico, chamando o síndico a essa responsabilidade. Tá? Porque era uma necessidade da edificação, enfim. Aqui no Rio de Janeiro você ainda tem a necessidade do profissional de engenharia
vistoriar periodicamente essa edificação, emitir um documento, que é o relatório de autovistoria, e dar entrada nos órgãos públicos, né? Para poder ficar lá registrado aquilo. Então, eu não sei se isso acontece no Ceará, né? Muita coisa tem que ser apurada, as responsabilidades aí em relação a quem deveria, né, fazer essa fiscalização, tomar conta disso. A gente vai seguir de olho nessa história. Professor Leandro Torres Gregório, professor da Escola Politécnica da UFRJ. Muito obrigada pela participação aqui. Até uma próxima. Obrigado.